Estudo Bíblico, Apocalipse 7. Depois que o Cordeiro tomou o livro, abriu 6 selos. Mas antes que o 7º selo seja aberto, há um parênteses. 4 anjos, nos 4 cantos da terra, estão segurando os 4 ventos. Estes ventos, do sul, do norte, do leste e do oeste, têm um objetivo: danificar a terra. São fontes de julgamento. Todas as forças da natureza foram convocadas para a purificação final. Mas essas forças serão seguradas por um tempo, para que sejam selados os filhos de Israel, para que recebam o Espírito Santo. Isso mostra quão terrível será o tempo após esse evento. Vê-se aqui o controle de Jesus sobre todos os eventos. Todos os que são nascidos do Espírito são como vento, pois estamos de passagem para trazer frescor, movimento para o oxigênio. E o oxigênio traz vida. Ele vem para fazer diferença. Ele é necessário, mas o excesso não é bom. Quando esse vento se torna ventania, se torna destrutivo. Então, um anjo vindo do sol nascente dá ordens aos outros para que não danifiquem nada até que sejam selados nas frontes os servos do Deus vivo. Esse anjo surge ordenando, depois os anjos poderão soltar os ventos. No Salmo 103, 20, diz que os anjos obedecem à voz da sua palavra, ainda que seja danoso, mas essas ordens fazem parte dos planos de Deus. Em Gênesis 19, 29, Deus mandou que Ló se apressasse, porque nada ele iria fazer até que os seus saíssem de Sodoma e Gomorra. O dilúvio só começou depois que Noé fechou a porta da arca. O Mar Vermelho só fechou depois que todo o povo de Deus passou. Nenhuma das 10 pragas lançadas sobre o Egito atingiu o povo de Deus que estava lá. Enquanto os filhos de Deus, enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver aqui, Deus vai segurar a destruição por nossa causa, porque valemos todo o sangue derramado de Jesus Cristo. Esse é o nosso valor. Jesus pagou com a sua vida, só para nos ter com Ele para toda a eternidade. O povo de Deus sempre recebe proteção no juízo. Nós estamos dentro do planeta Terra e ele está sendo julgado, mas nós não seremos atingidos. Salmo 91, 7. Versos 4 a 8. 144 mil selados. 144 é o quadrado do número 12, que é um número frequente na Bíblia, e 1000 é o cubo de 10. Este é um número redondo, que no hebraico não se pode calcular. Significa milhares. É um número infinito e, ao mesmo tempo, é um número definido das 12 tribos dos filhos de Israel. Uma plenitude abrangente dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, dos verdadeiros filhos de Abraão. E os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então, 144 mil é um número perfeito e completo, 1000 dúzias de dúzias, que simboliza os crentes fiéis na terra que permanecem firmes no meio da perseguição, na tribulação. No verso 4 diz: todas as tribos dos filhos de Israel, mas a tribo de Dan não é citada nessa lista. Para não alterar o número das 12 tribos, entra nessa lista a tribo de Manassés, o primogênito de José. Verso 9. Grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. É a visão daqueles que vêm do arrebatamento. Verso 12. Esse é o momento do grande culto da igreja glorificada, o culto que Deus criou desde o início da eternidade, e todos dizem amém. Versos 13 a 15. No Salmo 8, Davi relata a plenitude desse momento glorioso. Jesus, homem, porém glorificado, ao lado direito de Deus Pai. Verso 14. Esse versículo diz que haverá igreja aqui na terra na grande tribulação.
Essa multidão é arrancada da tribulação após a conversão de muitos de Israel. Não podemos dizer que os judeus não serão convertidos. Uma grande multidão de judeus será convertida. A grande multidão é composta de todas as nações. A igreja de todas as nações. Verso 15. Aqui vemos Deus estender o seu tabernáculo para o seu povo. Deus proveu para os seus filhos um domicílio de eterna adoração e bem-aventurança. Só depois Deus dará ordem para que os ventos sejam soltos. Mas enquanto Israel não tiver sua oportunidade, Deus segurará os ventos. Essa é a misericórdia do Cordeiro para com os filhos de Israel. O Cordeiro que pagou o preço da redenção pela sua morte, agora ressuscitado, é o pastor que cuida do rebanho inteiro.